O pointer não tá, mas tudo bem. Bom. Agora tá. Não, esse aqui que não tá, o apontador, tá vendo? Ah, não, esse aqui é para desligar, o apontador é aqui. Claro. Isso é que acontece, você põe um físico teórico para mexer com maquininha, a hora que vocês quiserem, vocês é que mandam. Boa tarde. A transmissão, agradecer ao professor Massad por ter aceitado o convite do professor Sérgio. O professor Sérgio ele não pode estar presente porque ele está participando de um congresso, mas eu sou a Vanessa, sou orientanda de doutorado do professor Sérgio, sou orientanda de alguns colegas do matemática. Então, a Legal. ideia é convidar o conhecer um pouquinho mais sobre a área, chegando agora, que ainda estamos buscando para pesquisa, mestrado, então, está me ajudando no estudo de vacinação contra a Zika, já estudou coisas semelhantes para outras doenças como dengue, rubéola, então tem muita experiência nessa área. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Deixa eu perguntar para vocês, quem que trabalha com epidemiologia matemática aqui, além da Vanessa? Só? Então o resto está de curiosidade, é isso. Ver se vale a pena começar a fazer isso, né? Vale sim, é bem divertido. Então, meu nome é Eduardo Massad, eu sou professor emérito da Faculdade de Medicina, não sei bem o que isso significa, mas é porque eu trabalhei 40 anos lá e me aposentei. Aí eles dão um diploma bonito tal, e dão um título para contar em festinha. E eu me aposentei em 2018 da USP e assumi um cargo de professor na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. A FGV no Rio tem uma escola de matemática aplicada, chama-se EMAP, e é um lugar muito interessante, estou muito satisfeito de estar por lá. E o que eu gostaria de conversar com vocês ao longo dos próximos minutos é muito mais um passeio panorâmico, tá? Vamos fazer um voo turístico aqui sobre essa área. Algumas definições, nomenclatura, limitações dessa técnica, uma discussão mais filosófica do que técnica propriamente dita. Tá? Então vamos começar com uma metáfora que eu gosto em particular. Tá? Vamos fazer de conta que vocês são paleoantropologistas. Quem sabe o que é isso? O que é um paleoantropologista? Um antropologista velho? Né? O que o paleoantropologista faz? O paleoantropólogo, eu não sei como é que fala. Caça fóssil, né? É o cara que caça fóssil. Então a gente está aqui num lugar que tem muito fóssil interessante. Como é antropos, que quer dizer gente, caça fóssil de gente, os nossos antepassados. E um lugar que tem muito fóssil dos nossos antepassados é lá no leste da África, né? Estão descobrindo no mundo inteiro, mas lá é onde provavelmente a gente nasceu. Lá na fronteira da Etiópia com o Quênia, né? Que é esse lugar aqui inóspito, mas tem muito pedaço de osso. Então é um campo de estudo muito interessante. E aí eu estou caçando fóssil aqui e depois de muito tempo comendo poeira, eu descubro um pedacinho de mandíbula aqui com alguns dentes que eu identifico imediatamente, porque eu sou um bom paleoantropólogo, que se trata de um antepassado da espécie humana. Mas eu não sei qual é. Aí eu vou cavar de novo. Aqui tem ouro. E eu passo lá mais algumas semanas cavando, comendo poeira, e aí eu começo a achar um monte de fragmentos de ossos. E eu, como sou muito bom paleoantropólogo, já identifico que isso aqui são ossos de um crânio, né? Ele tem uma forma abaulada aqui, tem uns pedacinhos de dente. Agora a pergunta é a seguinte:
qual desses nossos antepassados esses pedacinhos de ossos pertencem? Esse é o problema do paleoantropólogo. Ele acha osso e ele tem que dizer qual é a espécie que era dona desse osso. Você já deve ter ouvido falar que todo processo de investigação científica começa com uma pergunta, né? Uma pergunta para quem? Para a natureza. Mas eu não saio por aí fazendo pergunta para a natureza feito um louco, né? Eu vou escolher um sistema que é um pedacinho da natureza que eu estou interessado. Acontece que a natureza é muito cruel. Então você faz pergunta e ela sempre te responde com pedacinhos de informação, que a gente chama de dados. Dados não é informação, né? Para ter informação, eu tenho que organizar, classificar, selecionar os dados. Mas a resposta da natureza no processo de investigação é sempre na forma de dados. Então, quais são os dados que eu tenho aqui? Pedaço de osso. Isso não é suficiente. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu disse, a natureza é cruel, ela dá só uns pedacinhos de osso, né? E o resto eu tenho que encher com plástico. É isso que a gente faz na investigação científica. Tanto do ponto de vista experimental, propriamente dito, quanto do ponto de vista teórico. Então, nesse caso aqui, até que a natureza foi generosa, ela deu bastante osso para a gente. Mas tem certas situações que vem só um pedacinho, olha o quanto de plástico que eu tive que colocar. A técnica de modelagem consiste em colocar plástico no meio do osso. Tá? Eu vou preencher aquilo que eu não tenho com aquilo que eu imagino que possa representar a minha realidade. Então o processo de modelagem exige muita imaginação. Eu tenho que imaginar como é que poderia ser a forma desse crânio baseado nesses pedacinhos de osso que é o que a natureza me dá. Um modelo que se preze, ele tem que ser útil. Um modelo útil é um modelo que explica a realidade e que, além disso, seja capaz de fazer previsões. É isso que eu vou discutir com vocês daqui para frente. Então, o processo de modelagem é isso. Consiste fundamentalmente em colocar plástico no meio do osso. E o que é um modelo, na verdade? Um modelo é uma representação conveniente de alguma coisa importante. Então, aqui, eu que sou um paleoantropólogo, acho importante conhecer a forma desse crânio. Mas eu só tenho uns pedacinhos, eu tenho que fazer uma representação. Isso aqui é uma representação muito conveniente de alguma coisa que naquele momento eu considerei importante. E o modelo pode ser de várias naturezas, né? Pode ser, por exemplo, um modelo mecânico. Isso aqui é um modelo mecânico que tenta reproduzir a geologia da formação dos continentes e das montanhas, né? Então você tem aqui uma pressão mecânica que está empurrando aqui o que seria uma placa tectônica, aqui nada mais é do que argila, e como é que isso reproduz a gênese de uma montanha aqui. O Himalaia, por exemplo. O Himalaia é o resultado de uma trombada que o continente da Índia deu com a Ásia, porque a Índia era uma ilha gigantesca. E ela foi se movimentando, bateu com tanta força ali que levantou o Himalaia, 8.000 metros de altura, etc. Então, isso é um modelo. Tá? Agora, se eu estiver mexendo com doença, aí a coisa é muito mais complicada do que simplesmente entender como é que o Himalaia se formou. Então, as doenças são entidades complexas, muito complicadas, muito heterogêneas. A mesma doença se manifesta de maneiras muito diferentes nas mais diferentes pessoas. Então, o nosso modelo, para lidar com doenças, não pode ser uma coisa como essa, que é uma alavanca, um pedaço de madeira e um pouco de barro. Eu preciso de alguma coisa um pouco mais sofisticada para lidar com essa complexidade. E como é que é isso? Então, um dos nomes dessa área, pode não ser o melhor, mas é o que tem sido usado, é esse de epidemiologia matemática. Então, como é que é isso aqui? A gente empresta ferramentas da estatística, das ciências computacionais e da ecologia teórica. Tá? Os modelos nasceram fundamentalmente da ecologia teórica.
Isso com conceitos fundamentados em evolução e, obviamente, matemática. O mais importante desse slide é essa flechinha aqui, porque isso tem como principal objetivo resolver problemas da epidemiologia e, no caso, da infectologia. Então, é uma ferramenta para resolver problemas. Ou seja, isso é uma abordagem quase de engenharia. E a gente pode classificar as doenças em dois grandes grupos, duas grandes famílias de doenças. Aquelas que se transmitem e aquelas que não se transmitem. Eu posso fazer modelo para as duas? Posso. Acontece que os modelos das doenças que não se transmitem são muito sem graça. Por que são sem graça? Porque você tem um indivíduo que é suscetível a uma certa doença. Tá? Depois de um certo tempo, ele desenvolve essa doença. E eu só preciso saber quais são os fatores de risco que ele tem para desenvolver essa doença. Que pode ser de natureza genética, ambiental, combinação das duas. Por exemplo, câncer. Né? Que modelo que eu vou fazer para câncer? Dá para fazer, mas são modelos lineares. Portanto, por isso que eu disse que são muito sem graça. Então, qual é a diferença dessas duas famílias de modelos? Então, nas doenças que não se transmitem, o principal objetivo é a causalidade. Qual é a causa da doença pulmonar crônica? Qual é a causa da hipertensão? Qual é a causa do câncer de próstata? Tá? Aqui não. Aqui a causa é muito fácil de se determinar. Quando apareceu a Covid lá em dezembro de 2019, um mês depois, todo o sequenciamento do RNA do vírus já estava determinado, já se sabia exatamente o que estava causando aquele negócio. A mesma coisa foi com HIV, ou seja, agora com monkeypox, a gente já sabe qual é a causa última, pelo menos. Então, os modelos não são causais. Por consequência disso, aqui tem uma abordagem muito mais indutiva, né? Eu vejo que o cara que fuma faz câncer de pulmão. Eu vejo 2 caras que fumam, 2 casos de câncer de pulmão. 1 milhão de casos de pulmão, 1 milhão de casos de... Então, pronto, por indução infinita, eu concluo que o fumo causa câncer de pulmão. Claro que é uma simplificação, mas no fundo não é muito diferente disso, tá? Aqui não, aqui é dedução. Aqui eu tenho que montar um quebra-cabeça e se basear naquilo que eu conheço para tentar deduzir o que vai acontecer no futuro. Aqui é muito mais estatística, aqui é muito mais matemática, os modelos são funcionais, aqui os modelos são estruturais, eu vou explicar o que é isso. Aqui o que se procura são os fatores de risco. Quais são os fatores de risco de câncer de pulmão? Tabagismo, genética. Aqui é o mecanismo da doença. Tá? Como que a doença se espalha numa certa população. Então, por que é interessante usar matemática para poder fazer a descrição e a predição nesse tipo de doença? Bom, do ponto de vista da modelagem, né, os modelos matemáticos, eles podem refletir as relações conhecidas causais de um certo sistema. Aqui vem a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês. Tá? Para fazer um modelo que seja útil de alguma doença, é preciso, antes de tudo, mais importante ainda do que saber matemática, é conhecer a história natural da doença. Eu preciso saber quais são exatamente as etapas que uma pessoa vai passando conforme ela vai desenvolvendo esse tipo de doença. Né? Bom, pode integrar os dados disponíveis, né? Botar plástico no meio do osso. E eles têm a forma de uma hipótese, que é mais ou menos complicada, porque a doença é complicada. Agora, ele dá informação aonde não se tem o conhecimento. Plástico no meio do osso. Ele dá algumas informações interessantes nos processos que podem ser testados. Eu vou explicar com isso com um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Ele dirige as atividades de pesquisa futuras. E ele dá uma descrição explícita do sistema, ou seja, o modelo matemático versus um modelo conceitual apenas.
E se a gente quiser, por exemplo, ilustrar como é que o raciocínio indutivo pretende, por vezes, ajudar no processo de investigação de doenças transmissíveis, a gente pode tomar um exemplo muito interessante que é chamado a hipótese do Hilleman. O Hilleman é um cara absolutamente fantástico. Ele não ganhou o prêmio Nobel porque ele trabalhava para a indústria farmacêutica. Como vocês sabem, isso é um pecado. Mas esse cara, ele inventou e desenvolveu 20 das vacinas que hoje compõem o calendário de imunização de crianças. Ele inventou 20 vacinas. E ele dava alguns palpites também interessantes. Por exemplo, ele supunha o seguinte: se eu tiver pandemias de influenza, ele notou que elas recorrem mais ou menos a cada 68 anos. Então, a primeira aqui, que se supunha fosse de H2N2, e depois, mais tarde, se descobriu que era um coronavírus, eu vou falar dele daqui a pouco. Depois, 1958, ele apareceu de novo, né? Aqui, em 1900, tinha um H3N qualquer coisa, então em 1972 ele reapareceu. Aqui, a grande pandemia do H1N1, a gripe espanhola, que voltou aqui nos anos 80, 89. Então, teve de fato algumas recorrências que permitiram que ele propusesse que a cada 68 anos a influenza dá uma pandemia. Só que aí teve a mesma H1N1 no meio disso. Esse é o problema do princípio da indução, né? Ele supõe a homogeneidade da natureza, que sempre vai ficar tudo igual. Mudou alguma coisa, a indução vai por água abaixo. A gripe aviária é um problema. Então, eles estão, acho que gravando o que eu vou falar aqui agora, e é muito interessante que fique gravado, porque eu vou fazer um exercício de futurologia. Onde já se viu uma lousa que não tem giz? Na FGV não tem lousa com giz, é com aquela maldita canetinha e lousa branca, que eu detesto particularmente. Se não por nada, porque aquilo é plástico e plástico mata tartaruga, não é isso? Então, eu vou fazer uma predição. A próxima pandemia vai ser de um bicho que se chama H5N1 ou H7N9. Ambos são gripes aviárias. Então, a gripe aviária apareceu no começo dos anos 70. Como o próprio nome diz, ela afeta a galinha. Bom, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Mas, se ela passar para a gente, ela tem um nível de letalidade que no começo era de 100%. Todo mundo que pegou essa porcaria, e essa que eu estou falando é o H5N1, morria. Conforme o tempo foi passando, essa letalidade foi caindo, porque isso é uma característica evolutiva das doenças que se transmitem. Tá? Não é vantagem para um parasita matar muito a sua população de hospedeiro. Porque quando ele faz isso, ele joga fora o bebê junto com a água do banho. Ele mata a galinha dos ovos de ouro. Então, conforme o tempo vai passando, essas interações entre hospedeiros e parasitas tendem a um equilíbrio que se chama mutualismo. Tá? Eu não faço mal para você, você não faz mal para mim. Acontece que o H5N1, ele ocasionalmente, acidentalmente, infecta pessoas. Tá? Agora, o H5N1 está a apenas 5 mutações de adquirir a capacidade de passar de gente para gente. E se ele vier de fato, não vai ser alguns poucos milhões de pessoas que vão morrer, como no caso da Covid. São 2 bilhões de pessoas que podem morrer. E como é que a gente faz para prevenir isso? Bom, tem uma vacina em desenvolvimento, mas ela não é muito boa. E o vírus muta muito de ano para ano, como toda gripe que se preza. Então a única solução é eliminar todas as galinhas que existem no mundo. Quantas são? Alguém tem ideia? 31 bilhões. Tá? E se não fizer isso, o H5N1 vem. E vem para rachar. E a Covid?
não dá para falar de doenças transmissíveis hoje em dia sem falar de Covid. Eu confesso que eu estou por aqui de Covid. Mas eu ainda não peguei. Olha só. Eu acho. Como é a história da Covid? Lembra lá no slide do Hilleman? 1889. Apareceu uma pandemia que começou lá em Moscou e que depois de 2 anos tinha matado 1 milhão de pessoas. Isso em 1889. A população do mundo era de aproximadamente 1 bilhão. Portanto, uma letalidade de 1 para 1000. E foi um fuzuê danado, né? Obviamente. O que está acontecendo com a Covid hoje em dia? Né? Então, o que eu tenho aqui? São as diversas cepas. Né? Então, aqui eu tenho casos, hospitalizações e mortes. Então, quando apareceu a cepa Omicron, ela explodiu, né? Mas com uma letalidade que não acompanhou, não correspondeu. O que está acontecendo, então? Mesma coisa aqui, né? Eu tenho um pico enorme. Isso aqui é novembro de 2021, nos Estados Unidos, na África do Sul, que não tinha muita vacina nessa época. Então tem aqui um pico enorme de casos e as mortes lá embaixo. O que aconteceu? O que está acontecendo? Aquela epidemia de 1889 chamava OC43. É um coronavírus. Um coronavírus que hoje é um dos coronavírus que causam resfriado comum. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo, desde quando a Covid apareceu, que ele vai se atenuar. E vai se atenuar e vai acabar virando um resfriado comum. Tá? Uma gripezinha, como disse um certo indivíduo importante no passado. Só que quando ele disse, não era gripezinha, não. Então, esse é um processo natural. Tá? E a gente tem que levar isso em conta se eu estiver interessado em estudar a dinâmica dessas doenças. Bom, o que é importante a gente ter em mente é que essa abordagem matemática de doenças é uma abordagem fundamentalmente reducionista. Tá? O que é o reducionismo? O reducionismo é a mais importante ferramenta da ciência, pelo menos das ciências naturais. Tá? É muito comum o pessoal das humanidades, quando está conversando com alguém das ciências naturais, se eles quiserem ofender, eles vão falar, você é reducionista e positivista. Isso é uma ofensa mortal para eles, né? Eu sempre respondo, tá bom, então você é um generalista e negativista, né? Deve ser o oposto disso. Mas o que é o reducionismo? O reducionismo é uma técnica em que você parte do pressuposto que o teu sistema pode ser reduzido à menor parte funcional possível. E aí eu estudo só aquele pedacinho. Depois eu estudo outro pedacinho e o outro, na esperança de que quando eu juntar esses pedacinhos eu tenho o todo. Tá? É isso que a ciência faz. Você sempre vai testar a situação mais simples possível, né? Como a gente chama na física, é o elefante perfeitamente esférico sem atrito no vácuo. Ou seja, você simplifica para depois, aos poucos, ir colocando realismos. E isso vale fundamentalmente para os modelos. Eu vou mostrar alguns exemplos disso. Tá? Acontece que mesmo em modelos matemáticos, o reducionismo não funciona. Né? Tem certos modelos, eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco, em que você não consegue, quando você junta o todo, vem o que a gente chama de propriedades emergentes, né? Que são aqueles sistemas malditos com dinâmica caótica. Bom, então, modelo é uma representação conveniente. Então, por exemplo, isso aqui é um modelo de DNA. Não é um DNA, é um modelo de DNA. É só uma representação. E é uma representação mais ou menos grosseira, mas o importante é que ele tem todos os componentes que eu preciso para entender aquilo que eu estou interessado. Então, isso é uma coisa fundamental quando você vai fazer um modelo. Você tem que colocar apenas aqueles elementos que são essenciais para você entender a dinâmica do processo e fazer predições. Por exemplo, o modelo é um mapa. Qual desses dois mapas aqui é um modelo melhor
se eu quiser sair do ponto A e chegar no ponto B? Qual é melhor? Todo mundo sabe, mas não quer dizer. Por que não quer dizer? Né? É o de baixo, claro que é. Por quê? Porque ele só tem aquilo que eu preciso saber para chegar de A até B. Eu não preciso saber que tem um hipódromo aqui, que tem corrida de cavalo. Isso não me interessa. Interessa que tem uma estação de metrô aqui. E mais importante ainda, isso aqui custa muito caro para eu fazer. É claro que isso aqui é uma fotografia, né? Mas se eu quiser colocar todos os realismos, eu vou ter que pagar um preço. E tem um ensaio muito interessante, de um cara muito interessante, chamado Humberto Eco, que ele escreveu um livrinho que tinha esse nome aqui, mas o que interessa é que tinha lá um capítulo que ele escrevia assim, sobre a impossibilidade de desenhar um mapa do Império na escala 1:1. Ou seja, o que acontece? Se eu quiser desenhar um mapa, que é uma escala 1:1, seja lá de onde for, primeiro, quando eu terminar já não é mais aquilo. E tem uma série de problemas, né? O principal que ele fala, que é muito engraçado, é na hora de guardar esse mapa. Tá? Mas eu não vou dar spoiler, quem quiser vai ler. É muito divertido. Então, essa é uma frase de um cara interessante que eu gosto muito. Né? A arte é uma mentira que ajuda a gente a descobrir a verdade. E o modelo é uma mentira. Como o plástico no meio do osso também é. Mas ajuda a gente a descobrir a verdade. E o modelo é isso. Inequivocamente, é uma super simplificação da realidade. E tem que ser. E tem que ser, eu já vou explicar por quê. Esse aqui é o René Magritte teve que escrever. Isso não é um cachimbo. Isso é um modelo de cachimbo. Aliás, muito bem feito, né? Porque o cara era um gênio, mas é um modelo. E como é que é o processo de modelagem de uma doença que se transmite? Vamos pegar um exemplo muito simples. Uma infecção viral de criança. Sarampo, sem vacina. Como é o processo? Como eu disse anteriormente, eu tenho que conhecer a história natural do sarampo. A história natural significa as crianças começam na condição de suscetíveis, eu ponho ele nessa caixinha aqui, nesse compartimento, e aí acontece o evento infectante. Ela entrou em contato com uma pessoa que tinha o vírus. Aí ela muda de estado. Ela passa de um estado suscetível para um estado de latente. Ou seja, começa um período de incubação da doença. E depois de um certo período de tempo, ela fica doente. Veja, no interior do organismo, o que acontece? A concentração de vírus começa a subir. Um pouquinho depois, a concentração de anticorpos contra esses vírus começa a subir. Quando ela está infectada e infectante, porque aqui ela só está infectada, aqui ela está infectante, e ela pode passar essa doença para outras crianças. E nessa fase tem as manifestações clínicas. Tem febre, tem erupções cutâneas, tem uma manchinha dentro da boca, que é um sinal característico. E depois de um certo tempo, ela ou se recupera, a viremia cai, o anticorpo fica lá em cima, ou ela morre, ou ela vai embora. A gente chama isso de removido. Tá? Para cada transição dessa daqui, eu associo uma taxa de variação e uma equação que me diz o quanto que isso aqui está diminuindo conforme o tempo passa e o quanto que isso aqui está aumentando conforme o tempo vai passando. Por exemplo, na situação mais simples possível imaginária, tá? Esse modelo é tão simples que ele não serve para nada, só para dar aula. O que eu tenho aqui? Eu tenho indivíduos sadios e indivíduos doentes. Pode ser transmissível ou não. Serve para qualquer doença e ao mesmo tempo não serve para nenhuma, porque é muito simples. Mas ele ajuda a gente a entender. Como é que é esse processo? Eu tenho aqui uma taxa de variação. Incidência. Incidência é o número de casos por unidade de tempo. Incidência é o número de casos por tempo. Como ele é por tempo, ele tem a dimensão t a menos 1. Portanto, incidência é taxa. Prevalência
é igual o número de casos pelo número da população. Não tem dimensão, portanto, não é taxa. Pelo amor de Deus, nunca falem em taxa de prevalência. Não é taxa. É uma proporção, é um número. Então, aqui é uma incidência. Então, lambda indivíduos suscetíveis desenvolvem essa doença por unidade de tempo. Como que esse compartimento aqui diminui, como que esse aumenta? Esse compartimento diminui a uma razão menos lambda, porque está indo daqui para cá, vezes o número de suscetíveis. Lembra que eu falei para vocês, as doenças que não se transmitem, só interessa saber quantos são suscetíveis e quais são os fatores de risco que estão embutidos aqui nessa taxa. Esse modelo é linear, veja, a variação desse compartimento só depende dele mesmo, e ele é simétrico. Portanto, esse sistema aqui é meridianamente fácil de resolver. O que é resolver? Resolver é encontrar uma função para esse compartimento ou para esse. E eu não precisava de modelo nenhum para imaginar que isso aqui ia cair exponencialmente e esse aqui ia subir também, simetricamente. Agora, se a doença for transmissível, aí a coisa complica. O que acontece? Se a doença é transmissível, o número de casos novos, ele depende do número de suscetíveis, dos fatores de risco e do número de gente infectada para passar para os suscetíveis. Isso quebra a linearidade. Então, o que acontece? O que é o beta? O beta é uma taxa. É o número de contatos potencialmente infectantes por unidade de tempo. Então, é quantos contatos essas pessoas fazem umas com as outras e a probabilidade de que esse contato vai gerar um caso novo. Agora, vejam que eu quebrei a linearidade. O x aparece aqui, o y aparece aqui, eu ainda consigo resolver analiticamente esse sistema. A solução é um pouquinho mais complicada, mas ainda dá para fazer. E se eu começar a pendurar coisas aqui, isso aqui vai ficar cada vez mais difícil de fazer, concordam? Então, o que a gente isso aqui a gente já falou, né? É uma definição conveniente, e esse processo consiste de uma série de atividades que representam o desenho do modelo, que vai representar o sistema do mundo real e a sua solução. O desenho do modelo, quantas caixinhas dessa eu vou colocar, depende da doença. No final da aula eu vou mostrar muito rapidamente um modelo que a gente está trabalhando nesse exato momento. Mas para eu saber quantas e quais são essas caixinhas, eu tenho que conhecer muito bem essa doença que eu estou interessado. Senão eu vou fazer uma coisa que não serve para nada. Tá? Então, quais são os componentes? As variáveis, quantidades que nos interessam, os parâmetros que determinam o comportamento dinâmico, parâmetros em geral são taxas, como a taxa de incidência, e as condições iniciais ou de contorno, dependendo do sistema que eu estiver trabalhando. O modelo pode ser de duas naturezas. Tem várias classificações de modelo. Tá? Os modelos estocásticos, que têm elementos de probabilidade, e os determinísticos, que uma vez definido o valor dos parâmetros e as condições iniciais, ele me dá uma lei dinâmica que determina todo o futuro desse sistema. Ah, mas isso aqui não vale nada, eu tenho que trabalhar sempre com esse aqui. Tá bom. Esse aqui, ele pode ser mais realístico, mas o que acontece é que, quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Os modelos estocásticos, eles são realmente muito mais sofisticados, muito mais difíceis de serem resolvidos, mas eles são inevitáveis quando eu estiver lidando com um número pequeno de pessoas, onde o fator chance pode influenciar muito. Por exemplo, gripe num domicílio. Então chega uma criancinha infectada da escola e tem lá o pai, a mãe e a avó. Então, sistema com 4 pessoas, há muita probabilidade de eu ter, primeiro, extinção estocástica. Ninguém pega. Ou uma pessoa pega, por acaso, e as outras duas não. Então, nesse tipo de situação, não tem jeito, eu tenho que usar modelo estocástico. Mas se eu estiver lidando com milhões de pessoas, como é o caso da Covid, o modelo determinístico, a solução,
converge para o campo médio, ou seja, para a solução em média da formulação estocástica. Então, quando eu estiver lidando com populações grandes, eu posso me dar o luxo de lidar com modelos determinísticos, que são mais fáceis de resolver. Então, é isso aqui, né? O determinístico tem pouco detalhe, esse aqui tem um monte de detalhe, esse aqui é baseado em populações, esse aqui mais em indivíduos. Então, por exemplo, isso aqui é o risco de pegar influenza, H1N1, tá? Um modelo estocástico. Aqui estão as realizações, tá vendo? O número de casos conforme o tempo vai passando. Se eu tomar a média aqui e o intervalo de confiança, dá uma coisa como essa aqui. Se eu fizer um modelo determinístico, ele vai dar exatamente essa curva aqui. Só que ela vai ser lisinha, né? Então, se eu estiver lidando com muita gente, vale a pena usar a formulação determinística. O modelo tem que ter 3 características. A primeira é o princípio da parcimônia. Ou seja, eu só vou colocar aquilo que eu preciso. Eu tenho que ser muito parcimonioso. Ele tem que ser generalizável para outras populações, além daquela que eu estou interessado naquele momento, para a mesma doença. Tá? E o mais importante, ele tem que te permitir fazer predições. Senão, não serve para nada. Então, para que serve? Primeiro, para eu entender o meu sistema e me expressar com uma precisão científica o que eu quero dizer. Ou seja, ele serve para comunicar. Então, se o modelo é bem feitinho, eu consigo explicar para os meus pares o que eu estou fazendo, discutir e chegar a alguma proposta de controle, por exemplo. Né? Ele identifica as áreas nas quais os dados são necessários. Lembra do crânio com plástico e um pouquinho de osso? Se aquele plástico estiver certo, eu posso dizer para os paleoantropólogos, olha, procura esse pedacinho aqui perto do nariz, porque é isso que nós estamos precisando para compor melhor esse crânio. Nesse aspecto, o modelo está na frente do trabalho experimental, empírico. Porque ele vai dizer para o epidemiologista quais são os dados que ele tem que ir lá e colher. Tá? Você tem que ir lá e medir esse tipo de parâmetro que eu estou pedindo. E, obviamente, é o propósito da capacidade preditiva do modelo. Né? Predição pode ser encarada de 2 maneiras. Existem 2 grandes famílias de modelos preditivos. Infelizmente, a gente não tem uma palavra em português para isso aqui. Tá? O que se chama na língua inglesa de forecasting é uma predição antes daquilo acontecer. Ou seja, eu posso prever que a Covid vai atenuar e vai virar uma relação mutualística. Né? E a projeção, que é muito interessante, é a lógica do contrafato. O que teria acontecido se não tivesse fechado as escolas? Porque aí eu posso dizer qual é o impacto que o fechamento de escolas teve pela diferença das áreas. Eu vou mostrar um exemplo. Então, nesse exemplo aqui, é um modelo que está completando esse ano 30 anos, que foi o modelo que a gente desenhou para introduzir a vacina da rubéola no calendário de imunização do estado de São Paulo. Existe um fenômeno muito interessante em doenças que são de transmissão etária, ou seja, em que a idade é importante. E o que acontece é o seguinte. Suponha que eu tenha aqui um parâmetro que a gente chama de força de infecção. O que é a força de infecção? A força de infecção é o número de casos novos por tempo por pessoa. Ou seja, uma taxa per capita de casos novos. Se eu tiver uma doença em que a idade é importante, então eu coloco aqui, por exemplo, aqui a idade e aqui o lambda. Se eu pegar uma doença como a rubéola, sarampo, tá? Essa curva tem uma cara mais ou menos assim. E, portanto, a média está mais ou menos aqui, é a idade média com que as crianças pegam essa doença. Você não está entendendo, é isso?
Ah, não está enxergando. Tá vendo? Esse é o preço de sentar lá no fundo. Então, essa é a idade média de prima infecção. A idade com que, em média, as crianças pegam. Aí eu dou uma vacina. Se eu vacino antes, essa curva vai para frente, embora ela vai ficando cada vez menorzinha. Ou seja, a idade média vai para frente. Se eu vacinar depois da idade média de prima infecção, ela vem para trás. O que a gente está vendo com a Covid hoje em dia? Está pegando em criança, a criança está morrendo, porque nós estamos vacinando lá em cima e a idade média é um pouco mais baixa. O medo da rubéola é que a rubéola em crianças tinha uma idade média de 6 anos. Se eu começo a vacinar aqui embaixo, como a gente pretendia, isso vai parar, por exemplo, em 20, aonde é a idade reprodutiva, e o problema da rubéola é a doença congênita, que passa da mãe para o bebê nasce com defeito. Então a secretaria estava morrendo de medo de incluir a vacina da rubéola. E o que a gente tinha que mostrar é que se eu reduzir essa força de infecção, de modo que essa idade média vai parar, por exemplo, em 150 anos, eu erradiquei essa doença, porque não tem ninguém com 150 anos para pegar. Então o que a gente fez? A gente propôs um modelo que consistia, na verdade a gente montou um modelo para propor uma estratégia, que consistia em vacinar todas as crianças de 0 a 10 anos numa campanha e depois introduzir essa vacina aqui embaixo no calendário de imunização. Isso aqui é a predição do modelo, é o forecasting. Então aqui é a curva de quem tem anticorpos contra isso, tá? Proporção de positivo. Então veja, quando eu dei a campanha, subiu lá para cima. Como eu parei a campanha aqui, essa folha, digamos assim, de soroprevalência é por infecção natural. E essa aqui é pela vacina, desde que eu continue vacinando aqui embaixo. E aí fomos testar em campo, etc. Isso aqui é o que era antes da campanha e depois. 1 e 2 anos depois, o que o modelo estava previndo, isso é só um pedacinho daquela curva e os dados empíricos caindo muito perto do que a gente estava forecasting. Bom, aí em 2003 apareceu a SARS, que é um coronavírus, é o SARS-CoV-1. E o que a gente estava tentando ver? Agora, aqui a gente estava vendo como que uma estratégia de controle pode ser avaliada. Quando foi mais ou menos nesse comecinho aqui, a gente desenhou um modelo que fazia essa predição aqui, na linha vermelha, tá? Aí houve uma ação do governo e os dados empíricos começaram a cair exatamente em cima do modelo. O que teria acontecido se essas medidas de controle de saúde pública não tivessem sido implementadas? Então, isso aqui é o que o modelo te diz. Esse é como seria a curva de casos se não tivesse tomado as medidas que tomaram. E a relação entre essas duas áreas é uma medida da eficácia dessa estratégia de controle. De novo, aqui a gripe, né? H1N1, a mesma coisa, isso aqui foi no México. Então aqui mais ou menos a gente montou um modelo considerando as medidas de controle que foram tomadas lá no México. Fecharam escola, cinema, exatamente como aconteceu com essa pandemia recente, a mesma coisa que o modelo mostrava. O que eu tenho nessa figura? Eu tenho um dos primeiros livros sobre biologia matemática, escrito por um cara genial chamado John Maynard Smith. Alguém já ouviu falar? Ele foi meu orientador. Você vê como eu sou velho. Ele morreu em 2004. Mas era um cara muito bom. E nesse livrinho dele aqui, na capa tinha um modelinho de uma lei chamada Lei de Borelli, que diz que o tamanho, a altura que um bichinho pula depende só do tamanho linear dele. Aí tem aqui a tradução da época soviética. Então, o que foi feito aqui? Provavelmente tinha lá um birô de tradução
que considerou um pecado capitalista representar um modelo de um sistema natural tão caricato como esse. E aí eles puseram um ratinho canguru com um rabinho, com os bigodes, a cauda, aqui a Lady Borelli, exatamente a mesma coisa. Acontece que isso aqui até eu sou capaz de desenhar. Para fazer essa capa aqui, eles tiveram que contratar um desenhista, que na época soviética devia ser baratinho, né? Mas hoje em dia ficaria muito caro. Você paga um preço para colocar esses realismos biológicos sem ganhar absolutamente nada na compreensão do modelo. Tá? Ou seja, eu tenho que saber a hora de parar de colocar realismo no meu modelo. Porque senão ele fica inútil, eu não ganho nada e fica muito mais difícil. E o que interessa é isso aqui, né? O quanto que ele concorda com as observações. John Herschel foi um astrônomo bastante importante, né? Aqui é uma coisa interessante, todo mundo sabe o que é isso aqui, né? Critério de Akaike para comparar modelos. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Esse aqui é um critério, isso aqui chama-se Akaike Information, não me lembro mais o que é o C. Mas o que é o C, você lembra? Critério, criterion. Silly old boy. Então, o que acontece? Isso aqui me permite comparar modelos. Então, o que eu uso aqui? Então, eu tenho aqui a soma dos erros quadráticos, o número de observações aqui e o número de parâmetros. Então, quanto menor isso aqui, menor a informação perdida. Então, se eu tiver bastante dados aqui, significa que o meu modelo deixa de valer, porque é meio que covardia. Eu já vou mostrar um slide sobre isso. Tá? E se eu puser muito parâmetro, eu também pago um preço. Tanto que eu tenho aqui o critério de Akaike corrigido, né? Que é o número de pontos sobre o número de parâmetros, tem que ser sempre maior ou igual a 40. Para eu não sofrer num fenômeno chamado de overfitting. Tá? Então eu não posso pegar um modelo que se baseia numa realidade em que eu tenho 100 pontos se ele tiver 150 parâmetros. Tá? Então essas são as condições que eu tenho que levar em conta. Por exemplo, isso aqui são modelos que tem... Esse modelo aqui tem 16 variáveis e 40 parâmetros. Imagine o que eu preciso levantar. Era para tentar entender a interação do HIV com tuberculose. Esse aqui é para entender o HIV se transmitindo em usuário de crack, usuário das 2 doses, cocaína e tal. Ou seja, isso aqui é um modelo que a gente chama de um modelo complicado. Eu vou definir daqui a pouco. Bom, aqui está as situações mais simples em que eu vou gradativamente colocando realismo. Então aqui aquele primeiro modelo que eu disse que não servia para nada, ele é chamado de SI, suscetível infectado. Se ele voltar para a condição de suscetível, eu chamo de SIS, suscetível infectado SIS. E esse aqui, que é o modelo do Kirmack e McKendrick, foi proposto em 1927. E que a gente costuma brincar, chamar isso aqui a drosófila da epidemiologia matemática. Tá? Tudo que você quiser fazer, você acaba fazendo com variações sobre o tema do Kirmack e McKendrick. Tá? Suscetível, infectados, removidos. A gente costuma chamar erroneamente de recuperados. Pode ser recuperado, pode morrer ou pode ir embora. Ele saiu da cadeia de transmissão. Então, tudo que a gente faz são variações sobre o modelo do Kirmack e McKendrick. Ou seja, o modelo tem que ser simples, mas não muito simples. Portanto, a arte de modelagem consiste em saber a hora de parar de colocar realismo. Lembrem-se disso. Quanto mais ambicioso você for, você vai pagar um preço, muitas vezes sem ter ganho nenhum. E isso só a experiência que te permite determinar. Tá? Esse é o meu herói, todo mundo sabe quem é. Então, o que ele dizia? Ele dizia, se eu tiver 4 parâmetros, eu ajusto um elefante. Se eu tiver 5, eu faço ele chacoalhar sua tromba. Ou seja, tem que saber a hora quantos parâmetros eu vou colocar. Porque se eu puser 50 parâmetros, eu vou ajustar qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí não é o que me interessa, na verdade. Né? Então,
A importância desses modelos simples vem do fato que o realismo ou a acurácia das suas predições, mas sim pelos princípios simples e fundamentais que eles apresentam. Ou seja, o modelo serve para você entender a sua dinâmica. Se você entende a dinâmica direitinho, você começa a colocar aos poucos os realismos que vão te permitir ajustar aos dados observados. E, a partir de um certo momento, você para de colocar realismo. Tá? Tem certas situações que não interessa saber o sexo dos caras que estão envolvidos. Né? Para a Covid tem um pouquinho mais de incidência em homens, mas é desprezível. Então eu não preciso estratificar a minha população em homens e mulheres para modelar a Covid. Eu posso juntar tudo num balaio só. E assim por diante. Tá? Bom, o modelo pode ser complicado, complexo, NP, isso aqui você já deve estar cansado de saber. Esse é um modelo complicado, como eu já disse, mas ele não é complexo. Ele é complicado. Né? Então, por exemplo, esse modelo permite você estudar a interação de HIV com tuberculose. Né? Então, aqui é tuberculose sem HIV, conforme se aumenta a incidência de HIV, vai aumentando a tuberculose, e daí? Né? Depois, num certo tempo, todo mundo já sabia disso. Veja esse modelo aqui, todo mundo já ouviu falar nisso aqui, que é o famoso mapa logístico. O que é um mapa logístico? Ele pode representar um sistema epidemiológico? Pode. Pode, por exemplo, se eu estiver lidando com tempo discreto e eu estiver lidando com proporções. Então vamos imaginar que isso daqui seja a proporção de indivíduos infectados no instante t mais 1. Ele é uma função do que tinha no instante t, e o seu complemento, que são os suscetíveis, porque eu estou lidando com o modelo SI em proporções. E aqui eu tenho a força de infecção. Isso aqui é um mapa, porque ele vai mapeando, né? É como se eu pegasse uma grande massa de pizza, desenhasse uma mancha aqui e vou dobrando. Vou dobrando e vou acompanhando a trajetória da mancha. E aí dá no que dá, né? Esse é um modelo complexo. Ele é determinístico, mas ele é imprevisível, porque ele é muito sensível às condições iniciais. A gente não consegue reproduzir, portanto, dá essa cascata de bifurcações. Os modelos NP, que é em tempo não polinomial, né? O paradigma disso aqui é o caixeiro viajante. Eu não vou perder muito tempo, porque eu sei que vocês já conhecem essas coisas. O George Box era um cara interessante. Quem já ouviu falar no George Box? Quem era o George Box? Estatístico. Que mais? Além de estatístico. Mais importante que isso, ele era genro do Ronald Fisher. Já pensou? O Fisher era o sogro dele, então ele tinha que andar na linha. Porque o Fisher era um cara intratável. Vocês conhecem a história dele, né? Entre outras coisas, o que ele fez, quando teve a grande controvérsia do tabagismo com o câncer de pulmão, o Ronald Fisher era um tabagista inveterado, né? Ele não largava o cachimbo dele. E ele foi contratado como perito pela indústria tabagista. E aí ele começou a defender o tabagismo e afirmando que o fumo não causava câncer de pulmão. O que ele dizia era o seguinte: teria um gene que causava o hábito de fumar e, ao mesmo tempo, o câncer de pulmão. Portanto, aquele eixo causal não existiria. Tá? O Ronald Fisher, que é um herói da estatística, não tenha dúvida. Mas, nesse ponto, ele foi um pouco menos que um canalha. Mas o que o George Box dizia, esse não era não, esse era boa gente mesmo. Todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Né? Isso é realmente o mais importante da gente apreender. Aí tem alguns conceitos importantes, eu vou passar mais ou menos rápido, porque nós já estamos muito adiantados, né? A reprodutibilidade, esse é o conceito central. É o número de infecções secundárias que cada caso gera conforme o tempo passa. Com a pandemia da Covid, isso se tornou um conceito popular. Né? Até 2019, quase ninguém sabia o que era o famoso RT. E que hoje em dia, né? Hoje em dia não mais, mas nos últimos 2 anos aí, vinha lá, né, as informações, o Imperial College disse que está 1,5, como se a gente precisasse
do Imperial College para dizer isso. Mas é na verdade isso, né? Você tem a reprodutibilidade basal, quando toda a população é suscetível, e conforme o tempo vai passando, você passa a chamar isso de reprodutibilidade efetiva. Porque é uma reação em cascata, mas a cada geração de infecção você tem menos suscetíveis. Então você começa, se você puser um diagrama em que você coloca a reprodutibilidade, conforme o tempo passa, você começa com R0, quando t é igual a 0. E depois isso cai até chegar no equilíbrio igual a 1, em que um caso gera 1. Se tiver equilíbrio naquele sistema. Bom, então o que isso é? Na verdade é uma relação de tudo que entra na condição infectante sobre tudo aquilo que sai. Uma taxa de incidência em relação a uma taxa de saída. É claro que você pode complicar o quanto você quiser, mas do ponto de vista conceitual, não passa disso. Esse compartimento aqui, ele vai crescer quando beta for maior do que gama, e ele vai encolher quando beta for menor do que gama. Quando R0 é menor do que 1, ou quando R de t é menor do que 1, você não precisa fazer mais nada. A doença vai desaparecer. Parou de funcionar? Ah, sim. Um conceito fundamental. A reprodutibilidade vem da biologia evolutiva. Tá? O R0 ele é uma medida da aptidão darwiniana daquele agente infeccioso. O que é aptidão darwiniana? É o número de descendentes férteis que uma espécie gera de uma geração para outra. Tá? Então, a aptidão darwiniana de um parasita, de um agente infeccioso, é o número de infecções secundárias que ele consegue gerar. Então, como dizia o Dobzhansky, que foi professor da USP, ele dizia que nada em biologia faz sentido a não ser à luz da biologia evolutiva. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com esse infeliz? O que é isso aqui que nós estamos vendo? Pô, não sabem? Vocês estão muito tímidos, gente. É claro que isso é um espirro. Por que ninguém falou que é um espirro? E o que é o espirro? Quem me dá uma dica? Para que serve o espirro? Para quem? Para aumentar o beta. Beta de quem? Do vírus, né? Então, todo mundo acredita que espirro é um mecanismo de defesa, né? Você está querendo se livrar de alguma coisa. Mas não é, não. Espirro é um comportamento induzido. Ou seja, quando ele vem, a gente não controla. Todo mundo sabe disso, né? Inclusive a avó da gente dizia que não pode segurar o espirro, que faz mal. É comportamento induzido. Ou seja, um parasita, um agente, ele faz tudo que ele tiver ao seu alcance para gerar infecção secundária. Tá? Isso é um paralelo da teoria do gene egoísta do Dawkins. Na verdade, tudo que um gene quer fazer na vida é uma cópia de si mesmo. E tudo que um agente infeccioso quer fazer na vida é uma cópia de si mesmo. Então, para aumentar a sua aptidão, ele tem que maximizar o número de infecções secundárias. Então, é isso que está acontecendo aqui. E a gente acaba caindo nesse conceito, que é um conceito que vem da ecologia teórica, que é a hipótese da rainha de copas, né, a rainha vermelha. Isso aqui todo mundo está reconhecendo que é Alice, só que não é no País das Maravilhas. Isso aqui é o segundo livro do Lewis Carroll, que é Através do Espelho, em que a rainha diz para Alice, olha, nesse reino você tem que correr o máximo que você puder para ficar no mesmo lugar. Ou seja, nós estamos numa corrida armamentista com os agentes infecciosos. Eles fazem tudo o que conseguem para ficar mais infectante. A gente faz tudo o que consegue para ficar menos suscetível. Certo? Então, é uma corrida armamentista mesmo. Para acabar, isso aqui é... Faltou um pedaço. Tem importância. Isso aqui é um modelo que a gente está trabalhando agora, só para ilustrar como é que é o dia a dia de quem trabalha com isso. Tá? Então, isso aqui é um modelo para tentar avaliar o impacto
do momento em que é feito um ensaio clínico sobre a eficácia de uma vacina. Então, qual é a ideia? A ideia desse modelo é o seguinte. Esse modelo pretende entender a seguinte situação. Se eu tiver uma doença que acontece em surtos, a força de infecção lambda tem uma coisa mais ou menos assim. Ok? Por exemplo, isso aqui é uma curva típica da incidência de Covid numa certa cidade. Então ela tem essa forma de sino. Tá? Um ensaio clínico, o cara recebe ou uma injeção de placebo ou da vacina. Tá? Como é que é a curva do recrutamento? A curva do recrutamento também tem uma forma de sino. Então, os voluntários vão sendo recrutados ao longo do tempo. Se isso aqui é a curva de lambda e se isso aqui for a curva de recrutamento, o que acontece é que esses indivíduos recrutados vão estar sujeitos ao maior risco de pegar essa infecção. Mas se o recrutamento acontece mais tarde, como é o caso nas situações reais, esses caras aqui vão estar sujeitos apenas a essa área. Portanto, dependendo do momento dessa distância, a eficácia vacinal vai ser diferente. Além disso, se essa curva de lambda é assim ou se ela é assim, também eu vou ter eficácias diferentes. Tá? Então, nessa situação, é onde eu tenho o máximo risco, o azul é o recrutamento e o cor-de-rosa é a força de infecção, é diferente dessa, que é uma defasagem que é o que acontece na prática. Então, o que eu tenho aqui? Isso aqui é a carga de doença que os indivíduos estão sujeitos dependendo dessa defasagem. Quando a defasagem é zero, a carga de doença é máxima. Conforme eu vou afastando, ela vai caindo, cai bonitinho com uma sigmoide. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui é a eficácia, essa aqui é a efetividade da vacina, ou seja, é o quanto ela protege de fato. Essa é a realidade. Isso aqui é o que eu medi no ensaio clínico. Nessa situação aqui, suponha que eu tenha aqui 70% da eficácia verdadeira e o meu ensaio clínico cospe de volta 70%. Está tudo em ordem. Agora, se eu tiver essa defasagem, veja o que acontece. A eficácia, ela pode aumentar e depois ela cai muito rapidamente. Ela muda. Por exemplo, nessa situação aqui, em que a força de infecção é muito maior. Por exemplo, no caso da Coronavac, que é a vacina do Butantan, o ensaio clínico foi realizado com profissionais da saúde da linha de frente. Estão sujeitos a um risco muito maior de pegar Covid do que a população em geral. Então, o que acontece? Nessa situação, essa relação da eficácia verdadeira com a medida faz uma barriguinha assim, ó, com uma convexidade para baixo. Então, se a eficácia verdadeira era de 70%, no ensaio clínico deu menos de 45%. Então, a gente está usando isso para começar a corrigir essas eficácias vacinais. E para isso, veja aqui, né? Aqui é aquela situação em que eu tenho a força de infecção média, muito parecida com a curva do recrutamento, sem defasagem. Aqui, se eu diminuir a força de infecção, o ensaio clínico superestima a verdadeira e se eu aumentar, ele subestima a verdadeira e depois a gente está sofisticando um pouquinho esses modelos. E com isso eu termino com a frase do Sir Ronald Ross. Quem sabe quem foi o Ronald Ross? Um ponto a mais na média para quem acertar. O Ronald Ross foi o cara que descobriu que a malária era transmitida por um mosquito. Mas ele foi o primeiro cara a construir modelos matemáticos úteis. Não os primeiros modelos. Os primeiros modelos foi o Daniel Bernoulli. Mas modelo útil foi o Ronald Ross. E ele dizia o seguinte: na verdade, para a epidemiologia ser considerada científica, ela tem que ser considerada matemática. Ou seja, se você não usar, você vai cair na condição de que você vai dizer que a doença depende de alguns fatores, o que não quer dizer grande coisa. E eu termino com uma foto mais bonitinha, meu slide preferido. É isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta, comentários. Bom, vocês não quiseram nem dizer que isso aqui é um espirro, quer dizer?
Fazer pergunta. Professor, eu tenho uma curiosidade. Uhum. Na hora que você falou, mas H5N hoje seria Um. transmissível entre humanos. Onde que eu posso achar isso? Tem algum paper? Tem livros. Tem livros. Pode procurar H5N1 que você vai achar livros sobre isso. Tá? Tem um modelo melhorzinho de todos que eu conheço. É uma pesquisadora chamada Macheva. Ela, inclusive, tem um livro muito bom da Springer sobre epidemiologia matemática. E ela fez os modelos mais interessantes para a gripe aviária. Isso ele faz com relação à mutação genética. Não, a biologia molecular do vírus é muito bem conhecida, tá? E ele sabe quais são os sítios responsáveis pela transmissão de homem para homem, tá? E ali, por analogia a outros vírus, ele sabe, olha, com 5 mutações não é pouca coisa, tá? Mas também não é muito. É perfeitamente possível que isso aconteça em algum momento. A menos que se matem todas as galinhas do mundo. Eu detesto frango. Ok, pessoal? Pois não. Vários compartimentos já dado que a biologia do vírus é aquele que tem um DNA segmentado. E ele fica trocando RNA. RNA segmentado, ele fica trocando vários tipos com outros influentes. Isso. Em modelo de compartimentos diferentes. O que você está dizendo, o que ele está dizendo é o seguinte: a gripe tem um nome e um sobrenome, tá? É sempre HINJ. Acho que são 9 Hs e 15 Ns, alguma coisa assim. Então, o que acontece é o seguinte: esse aqui, por exemplo, vem de aves. Esse aqui vem de outras aves. Outras aves. Então, esse aqui, por exemplo, é ave migratória, pato, e esse aqui é galinha. Aí o pato e a galinha passam o seu N, o seu H e o seu AN, por exemplo, para suínos. Porquinho. Porquinho é um balão de ensaio do vírus da gripe. E lá dentro, eles se misturam gerando novas espécies de vírus, tá? Para o H5N1, se isso foi levado em consideração, aparentemente ele é razoavelmente estável, tá? Isso aqui, quando acontece essa mistura, eles chamam de genetic drift. E quando você tem só mutações dentro da mesma espécie, é genetic shift, ou vice-versa. Tá? Mas o modelo mais completo do H5N1 é dessa professora Macheva, que ela usa compartimentos entre aves e depois em humanos. E o que é mais legal desse modelo dela é que ela faz uma análise de sensibilidade para ver qual seria a estratégia de controle mais eficiente. De novo, elimina todas as galinhas. Ah, mas aí não tem ovo para fazer vacina, tá? Aí dá um jeito. Resolve de outra maneira, né? Tá bom? Então, muito obrigado pela paciência de vocês até agora. Então, eu gostaria de agradecer a presença do professor, né, por aceitar o nosso convite, e também todos que participaram. Obrigado.
incidências muito mais baixas, que é o que a gente chama de densidade de incidência de mosquito. Se estiver abaixo de um certo limiar, o R0 da doença fica menor que 1. Mas se você está interessado em fenômenos com eventos raros nessa área de epidemiologia, procura estudar malária, que é uma doença interessante. Mas então você acha que existe eu consigo achar o fenômeno dos grandes desvios? Porque para mim, como Tenho matemático, certeza. Tenho certeza. eu estou calculando lá, eu consigo calcular eles chamam de rate function, assim, funcional, funcional, rate function, como é que é? Rate functional, funcional de ação, assim, também fala assim. Então, você me falou, olha, a curva tem que ser assim, tá certo? É assim que determinístico vai ser. Eu falo para você, olha, mas eu consigo calcular essa curva, por exemplo, qual a probabilidade desse tipo de comportamento, entendeu? E se faz sentido? Faz, Epidemiologia, esse tipo de perguntas? Faz. Isso que eu queria saber. Faz definitivamente sim, porque muitas vezes a gente não consegue achar a resposta do que não está reproduzindo aquilo que você esperava. Entendi. Vale a pena sim. Professor, você pode responder uma pergunta do YouTube? Claro que Fizeram uma pergunta. sim. Ela gostaria de saber, ele no caso, gostaria de saber se tem alguma previsão pessoal mais detalhada sobre as próximas pandemias. Olha, previsão não dá para falar em previsão ainda. Tudo ainda é uma especulação. E é uma questão de aposta mesmo, né? Eu aposto na gripe aviária. Mas pode ter coisa que a gente não conheça, que está circulando por aí. O que é certo, ou praticamente certo, vai ser uma doença de transmissão provavelmente de origem zoonótica, ou seja, vem de algum animal, certo? E para o qual a gente não tem resistência nenhuma. Então, pode ser um vírus chamado Nipah, que é um vírus que circula entre morcegos, mas aí as pessoas começam a comer morcego e ele faz o pulo para a espécie. Então, o que é quase certo é que vai ser uma doença de transmissão direta, respiratória, viral, de origem zoonótica. E é muito provável, infelizmente, que venha da Ásia mesmo. É onde vem todas essas zoonoses. Come tudo. Escapa. Tá bom?